Salve, salve, radamezinhas e radamezinhos. Bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Formigas do Espaço. Eu estava matutando aqui como é que eu ia começar esse pontapé inicial aqui da conversa, mas vou apelar um pouquinho para o bombástico. O que eu quero dizer com bombástico é que se teve alguma coisa que eu aprendi com o meu suposto contato extraterrestre, com a Confederação de Mundos da Galáxia, foi que o importante são pessoas resolvendo problemas das pessoas, né? Isso engloba exatamente tudo, né? Então, eu vou fazer uma digressão aqui, o que eu vou falar é sobre a mística devocional, né? Que ela, infelizmente, ela atrapalha muito a vida das pessoas, mesmo que elas não saibam que isso acontece, né? Então, você, tudo o que você faz com relação ao meio ambiente, no final das contas, você fica achando que Jeová vai resolver essas coisas, ou pior ainda, como eu já andei conversando com algumas pessoas da seita conhecida como Testemunha de Jeová, e não foram só uma pessoa que me falou isso, foram mais do que uma, porque a rua é o meu laboratório de vivência humana. Conversar com as pessoas na rua faz parte do meu arco de exercícios, né? Que depois eu tento passar para meditação e para outras questões. E me foi dito que essas pessoas exercem vários trabalhos, tipo enfermeiros, isso, e que me deixaram bem claro que elas sabem que na hora final este ser criador, né, muito poderoso, mas bem abaixo da frequência vibracional daquilo que se convencionou chamar de pai, mãe, amantíssimo, é bom que deixemos isso claro, né? Ele vai surgir entre as nuvens e vai arrebatar ou arrebanhar o seu rebanho, que seriam os místicos devocionais da seita Testemunha de Jeová. E então, sabedores disso, estas pessoas com quem eu conversei, elas simplesmente me falaram que elas estavam marcando passo aqui na Terra até o momento desse evento chegar. E o marcar passo era tentando seguir lá os preceitos dos estudos bíblicos, né? Então, de certa forma, eles estavam me falando que vou ficar enrolando aqui sem fazer muito mal para as pessoas ou sem fazer mal às pessoas, até a hora que o meu Deus virá me resgatar, né? Isso é um bem clássico da mística devocional. E, e aí nós temos outras pérolas que eu andei coletando nas ruas, né? E que tem a ver também com a política, né? Eu mesmo, meu irmão, já o falecido Agnaldo Pereira Alves, né? Que era o, o motor intelectual da, da, da fundação de um quilombola, que a gente pode usar uma palavra mais de colonizada, que seria Ecovila. Ele também se importava com a política e muitas vezes a gente sentou e deliberou se a gente ia se meter na política, né? E,
mas era de um jeito que quem estava de fora ia achar coisa de maluco ou infantil, que era a gente ia fazer política através de comunicações telepáticas, seguindo as diretrizes daquilo que na época lá do antigo projeto Rama era conhecido como Confederação de Mundos da Galáxia, né? E até o pouco que eu sei, o escritor, e estou falando agora mais recentemente, o escritor é, Rogério Almeida de Freitas, que tem lá uma centena de livros escritos aí, publicados, é uma pessoa muito famosa aí no YouTube, palestrante e tal, ele também andou se metendo é, num, numa função política, a ideia era ter um partido político onde os candidatos não possuíssem partido, né? E parece que isso aí também não caminhou, não caminhou a contento, né? E essa também é uma mística devocional, né? Você ter um político de estimação, né? E aí é uma conversa muito estranha, porque isso me incomoda, porque realmente, muitas vezes as pessoas vão falar, mas você acredita em extraterrestre? Eu não tenho nada a ver com crença a respeito de extraterrestre. Eu, junto com um milhar de outras pessoas do Projeto Rama, fomos testemunhas de fenomenologias que aconteceram em campo e que o fundador do projeto, a fundadora do projeto aqui em São Paulo, a Verônica Pazuellos, ela tinha ela já veio com essa história montada do Peru, né? Então eles tiveram contato com extraterrestres lá no Peru. Isso tá largamente divulgado. Ela escreveu 2 livros, é um extraterrestre na Galileia e Semeadores de Vida. Acho que era a editora Masdras, alguma coisa assim. Na época, ela usava o nome de autora como Carlos Pazuellos e, e ela explica direitinho essa história lá. O escritor Juan José Benítez também explica um pouco a respeito desse assunto. Ele escreveu um livro. Juan José Benítez era um jornalista muito conhecido, né? Trabalhava para a Gazeta de Bilbao, na Espanha, e ele escreveu, foi chamado para ser testemunha desses contatos imediatos aí de terceiro grau, e aí ele largou o jornalismo e está até hoje escrevendo sobre o assunto possibilidade de vida extraterrestre inteligente. Escreveu também aí uns 60, 70 livros. Dentre esses livros incríveis aí que ele escreveu, tem os 12 ou 15 volumes, agora não vou me lembrar, que eram a, a, a sequência de Operação Cavalo de Troia, onde ele conta que 2 cientistas da NASA viajaram no tempo e espaço e foram lá transitar pela Galileia junto com o Joshua Ben Pandirá, o nosso Jesus da igreja, né? Então, esse escritor, que hoje em dia é famosíssimo, ele escreveu um livro sobre o projeto que se chamava SOS à Humanidade. Então, tá essas histórias aí do projeto, mas tá bem documentado aí para quem tiver curiosidade atrás desses livros aí que eu citei.
É, então, o meu caso não é mística devocional, não é crença com extraterrestre. Eu não acredito em extraterrestre nem desacredito. Eu, por observação, por ser testemunha ocular de várias fenomenologias, eu tenho o, como é que se diz? Eu posso dizer que não é uma questão de crença, raças extraterrestres, elas existem. E não é uma coisa que eu não tenho um altar para extraterrestre, nem rezo para extraterrestre, nem nada disso. É uma experiência. Agora, dentro da experiência, posso ter cometido equívocos, eu e meus pares, e, claro, tudo nesse planeta aqui, com raras exceções, é tese, hipótese e teoria. Então, dentro disso, até chegar a nova teoria que funcione melhor que a anterior, até aquilo lá, nós estamos ainda navegando nas teses, nas hipóteses, nas teorias. Bom, usando o material que eu coleto na rua, sempre me incomodou a questão de política partidária. Me incomodou porque eu sou um camarada que nasci em 1964, então não dá para eu forçar a barra e dizer que sob tal regime, tal lugar do mundo ou da minha cidade, do meu país, ficou tudo maravilhoso. Não vi grandes mudanças e, pelo contrário, né? Depois da Revolução Industrial, a gente viu um aceleramento na devastação do meio ambiente, na derrubada de florestas, na, na, no abuso excessivo de minerações, seja de diamante, de ouro ou de metais mais simples, porém vitais à indústria, né? E o quanto esse oceano de dinheiro corrompeu vários agentes, né? Para que aldeias fossem deslocadas ou mesmo as pessoas fossem assassinadas, guerras fossem urdidas. E estou falando da África, estou falando não só do Brasil, estou falando do mundo todo. Então, realmente, os ismos, o pouco que a minha limitação intelectual permite, eu estou vendo que os ismos eles não são solução para nada, né? Mas agora em 2026 ainda as pessoas estão discutindo isso. Então, respeitando a, a história que eu acho que eu compreendi a respeito da questão extraterrestre, realmente humanos é que vão resolver problemas humanos. Né? Não vai ser Jeová, não vai ser a frota interestelar da Confederação de Mundos da Galáxia, não vai ser a teoria, tese e hipótese que o Joshua Ben Pandirá, que agora é um Cristo cósmico, então é o Jesus Sofia, virá numa nave e vai resolver problemas aqui. Pelo jeito, vou fazer um pouquinho de digressão aqui, que é mais ou menos como eu sempre faço. Provavelmente há uma grande possibilidade do Jesus Sofia realmente retornar numa nave e tal. Até isso está descrito lá na Bíblia, né? A nave Jerusalém, né? A Nova Jerusalém e tal, que não seria nada mais nada menos que uma enorme nave mãe, né?
E pelo jeito põe enorme nisso, né? Bom, mas estes seres de alta estirpe moral e ética não vão vir aqui resolver os nossos problemas, né? Eu, particularmente, já falei isso muitas vezes. Para mim seria uma afronta, né? Porque o que eu já sofri nessa vida, aí chega alguém do nada, mesmo esse alguém sendo um ser de alta estirpe moral e ética, como é o Jesus Sofia, o cara, pum, estala o dedo e todas as agruras que eu passei da minha vida perdendo sentido, porque este ser poderoso resolveu as coisas. É o que a mística devocional cristã atribui a este ser chamado Jeová, né? No estalar de olhos, todo mundo vai ser reestruturado molecularmente, então as pessoas vão ressurgir do pó, e mais jovens, inclusive, né, do que quando morreram. Não só as pessoas, os gatos, os pardais, as formigas, tudo, né? Pô, então, para que? Qual foi a finalidade de eu sofrer durante a vida toda, né? E não foi um sofrimento de segunda a domingo, né? Porque esse tipo de mecanismo induziria as pessoas ao suicídio, porque ninguém aguenta. Mas você é quase que uma lógica humana, né? Você ganha um beijo e ganha uma canelada quase que 3, 4 dias depois, né? E assim a gente vai tropeçando da nossa jornada do berço ao túmulo. Então, realmente é empoberismo psíquico, né? O crer é um conforto, o pensar é um esforço, né? E na questão política partidária também é um impuberismo psíquico total, porque o Lula é do mal e o Bolsonaro é do bem. O governo de esquerda é um governo que propicia a corrupção e o governo de direita é o que propicia a, a guerra contra a corrupção. Eu escutei isso ontem, num ambiente lá que estava cheio de, de, de tanques de guerra, de militares, de pessoas que foram pintar o rosto com as cores da bandeira brasileira. Eu acho até, não critico isso, né, nesse sentido, porque é bom ver um monte de criança querendo tirar fotografia com os tenentes, homens e mulheres do exército que são médicos, porque, bem ou mal, essas pessoas, então, o trabalho delas é proteger os civis, né? E eu sou contrário ao que eu ando vendo aí no Instagram, nessas redes sociais, que é um lixo, né? Isso tudo é um lixo, porque o algoritmo ele só cria perguntas e respostas de atrito, para o atrito gerar raiva, a raiva gerar o engajamento. E aí as pessoas ficam se xingando lá. Eu sou do time, eu sou do Corinthians e sou bom, e você é do Palmeiras, você é um lixo. E aí briga, ódio, ódio. Então isso é um truque do da programação, do algoritmo, para que você fique perdendo seu tempo lá, xingando e sendo xingado, e isso gera o engajamento necessário para aquela coisa, aquela maquininha de louco ficar funcionando, né? Então tem muita imagem de recrutas, né, que estão ali na primeira semana do quartel, marchando de uma maneira não muito adequada, até porque não pegaram o jeito da coisa ainda, né? E todo mundo fazendo piada, que
agora estamos prontos para enfrentar os estadunidenses e que vamos descendo a lenha nas nossas forças armadas, né? Um tanque ali que aconteceu algum problema mecânico, o tanque cai em algum buraco ali, pronto, aquela a gozação sem fim e tal, que também é uma mística devocional partidária completamente sem nexo para este que isto está falando, né? Porque as pessoas, se a gente for invadido, né? Ué, se eu tiver com a bandeira israelense ou com a bandeira estadunidense, o invasor vai me tratar bem? Acho difícil, acho difícil. Com sorte, você vai encontrar soldados profissionais que não vão ser sociopatas, né? Mas invasor é invasor, né? Tem regras a seguir, ele tem que alimentar primeiro a tropa dos seus irmãos. Então, o invadido é isso, né? Onde a gente leu histórias do invadido ficando super feliz com a invasão e porque foi super bem tratado, a vida dele melhorou horrores. Olha, estava fuçando nas bibliotecas, porque eu sou um camarada de biblioteca e não de Google. Talvez a gente vá encontrar situações bem particulares lá que realmente a invasão foi mais bem-vinda do que o status quo que estava acontecendo ali. Mas, no geral, invasor é invasor, né? Então, ontem estava tendo essa Expo X aí, essa espécie de exposição do exército ali no, no, nos jardins do Museu do Ipiranga. E tinha lá, tinha uma multidão, mas tinha lá um bom número de pessoas lá que estavam se divertindo, entrar dentro dos carros de combate, de olhar o equipamento militar, nada contra. E lá também eu usei como laboratório para adquirir as pérolas, né? Para eu também tentar obter algum aprendizado, né? E daquilo lá eu fui participar de uma reunião de punks, mas não a parte musical do movimento punk, era a parte política do movimento punk. E antes que um monte de gente escreva dando pedrada, eu não sou um ativista do movimento punk, mas quando eu era moleque, o movimento punk era o que eu mais respeitava em termos de política, porque eram meninos e meninas que eram operários, que trabalhavam em mercados, essas coisas, e ganhavam muito pouco e sofriam muito. Era uma polícia bastante repressora, né? Falando aí de 1979, 78. Então você tinha aquela polícia bastante repressora, realmente muita gente morreu, independente de ser bandido, de ser cidadão, muita gente tombou aí nas madrugadas das favelas, né? Bom, e o que essa molecada tinha como ferramenta de protestar, de colocar na vista das pessoas que alguma coisa estava errada, não estava funcionando. Eram letras, né? Letras protestando sobre aquele determinado assunto e um visual agressivo, né?
E não sei se o pessoal se lembra disso, mas o camarada chegava na sexta-feira, saía lá do trabalho que era tão ruinzinho como a atual escala 6x1 de agora. E o cara ia lá num lugar e raspava a cabeça, aí colocava clara de ovo ou sabonete e fazia uma crista nos cabelos, aí colocava uma roupa de couro cheia de taxas e espinhos metálicos e ia lá para os clubes lá, onde se ouviam essa música, e naquela época nem tinham clubes específicos, né? A molecada punk, meninos e meninas, invadiam um lugar lá, colocavam um disco lá, começavam a colocar os discos e começava a dançar, aquela dança mais vigorosa, né? E daí diante que começou mesmo, ter uns clubes específicos lá para ouvir punk music, né? E então ontem eu fui num lugar e me chamou muita atenção que o número de moças, todo mundo jovem, eu era o único bisavô lá naquele lugar, lá. Todo mundo com 23 anos, a média era essa daí, de 23 a 25 anos, eu tava lá, né? E eles estavam discutindo sobre política, e eles se definiam como anarcocomunistas, né? Eu já fiquei assim um pouco receoso, porque eu também, com a minha com esses 61 outonos nas costas, você já fica meio gato escaldado com os ismos, sejam eles quais forem, né? E, mas eu estou muito desejoso de aprender e de me encontrar com pessoas que, que tenham alguma ideia a respeito de política partidária, de como fazer uma política não ser partidária, de como sair desse modelo que a gente está desde 15 de novembro de 1889, né? Então, gostaria muito de fazer parte desse estudo, né? Dessa mudança, se fosse possível, e até para o estranhamento das pessoas lá na mesa lá de debate, que inclusive foram gentis para chuchu comigo, me deram um cafezinho gourmet, não vou lembrar o grão lá, mas era um café lá tal, uma tacinha custava 15 merréis, então se não fosse a gentileza daquelas pessoas, eu não ia tomar não tenho grana para tomar uma xícara de café de 16 reais, era 15,80, 15,90. Então agradeço muito e me foram ofertadas várias dessas xicrinhas lá, eu sei lá que alguém lá devia estar com saudades dos vovozinhos, aí me olharam na minha cara e falaram, vai, vamos dar um café para esse desgraçado aí, assim ele escuta e fica quieto. E eu não sou ninguém sem os meus caderninhos, né? Então eu fiquei anotando parte das coisas que foram ditas lá, né? E uma delas, agora o negócio aqui vai virar videocast, né? Porque não é imagem, é só a voz, né? Então eles discutiram sobre substituir os partidos, o modelo de representação ou a forma de fazer a política em si, as alternativas que já circulam no debate lá. Reforma do sistema partidário atual, candidaturas avulsas e independentes,
permitir que alguém concorra sem filiação a partido. Já foi discutido no STF e no Congresso várias vezes. A ideia é diminuir a dependência das cúpulas partidárias. Voto distrital ou distrital misto, onde você votaria em alguém do seu bairro, região, não numa lista estadual. Aproxima o eleitor do eleito e enfraquece o cacique do partido. E foi engraçado, porque eles estavam falando e eu ficava anotando, todo mundo devia achar que eu era louco ou espião. Né? Cláusula de barreira mais rígida. Reduzir o número de partidos com acesso a fundo partidário e tempo de TV. Hoje temos 30 mais siglas, a barreira tenta enxugar para 8, 12 partidos relevantes. Modelos de democracia mais direta, orçamento participativo, população decide direto onde parte do orçamento municipal vai. Porto Alegre ficou famosa por isso nos anos 90, tinha uns punks lá de gaúchos lá. Plebiscitos e referendos digitais, usar plataformas para consultar a população sobre projetos de lei específicos, tipo o que a Estônia e Suíça fazem parte. Conselhos populares com poder deliberativo, não só consultivo, conselhos de saúde, educação, etc., passariam a ter voto vinculante em certas políticas. Movimento antipolítica tradicional. Tecnocracia, gestão por indicadores. Trocar políticos por gestores escolhidos por currículo técnico, com metas claras. O risco, falta legitimidade do voto. Sorteio de representantes, como na Grécia Antiga. Parte dos cargos seria sorteada entre cidadãos comuns para evitar carreira política. Bélgica já testou em assembleias locais. Movimentos suprapartidários, grupos como Renova Brasil, Acredito, Livres, que formam e lançam pessoas em vários partidos, mas com agenda comum. Não acabam com partidos, mas tentam furar a lógica interna deles. O ponto de tensão é: sem partidos fica difícil organizar ideologias, formar maioria no Congresso e ter responsabilidade coletiva por um governo. Por isso muita gente defende menos partidos, mas por isso muita gente defende menos partidos mais fortes em vez de zero partidos. E, em suma, foi uma experiência que eu achei muito interessante, porque é muito legal ver uma moçada e uma rapaziada de 23 anos falando de forma tão coerente sobre assuntos tão sérios, né? E pessoas do movimento punk, né? Eu tenho quase que certeza absoluta que tem gente que se acha mais legítimo, né, no movimento punk do que outros, que é o óbvio da, das pessoas, né? Pessoas agem como pessoas e vão dizer que o punk não acredita em nada, tá contra tudo e todos os partidos, tal. Mas eu achei bem inteligente lá a maneira como as pessoas estavam expondo as suas ideias. Aliás, infinitamente mais inteligente do que eu, que a, a, a vozinha na consciência falou, quando eu dei a pausa do mais inteligente que eu. Rapaz, qualquer um é mais inteligente do que você. Muito obrigado, Grilo Falante.
tem um grilo falante aqui que fica me espetando. É, de todas essas questões, para variar, porque eu também sou uma pessoa que age como pessoa, eu gostava muito, na época da ideia do Aguinaldo Pereira Alves, meu grande irmão falecido, porque a gente achava que, pelas comunicações telepáticas que a gente tinha, e de novo, de novo, e de novo, e novamente, essa questão telepática, todo mundo que está metido nisso pode e deve estar equivocado, e a gente não era nenhuma honrosa exceção, né? Então não estou querendo dizer que estava tudo certo, né? A nossa recepção de informações. Mas o que a gente tinha lá, você lendo as mensagens, aí você via que o importante, como minha vovó Maria Francini dizia em italiano, né? O importante não é o mensageiro, o importante é a mensagem. Aquelas mensagens, elas eram realmente dotadas de interesse, empatia, amor fraterno. E a gente achava que de repente, se você tivesse um grupo político, um partido político, seja lá o que for, seguindo esse tipo de diretriz, ia ser muito melhor do que eu virando vereador, cheio de interesses pessoais e cheio de tentações de receber uma verba vultosa para ajudar a aprovar coisas que no final das contas não vão ajudar aquele bairro, que é infelizmente o que a gente vê hoje em dia, não só no nível dos nossos bairros, mas das cidades, dos estados. Então você vê várias coisas que no final das contas elas causaram danos ecológicos, danos para um monte de gente, e aquele grupinho que fica lá em cima, aquela elite cada vez mais rica, cada vez se dando melhor. Então eu achava que seguir diretrizes fraternalmente amorosas da Confederação de Mundos da Galáxia seria uma boa política. Parece que só eu achei isso, porque não aconteceu nada, né? Como eu já disse anteriormente, aí, sei lá, 20 minutos atrás, o escritor, o famoso escritor Rogério Almeida de Freitas, ele parece que tocou esse projeto por um tempo, né? E aí os candidatos lá, os vereadores sem partido, o compromisso que eles tinham com o partido era votar em projetos que fossem bons para a população. Ponto. Então você tem, vou dar um exemplo chulo. Você tem, vamos votar, tem um bairro que as ruas são números. Então, ao invés de ser Rua 7, a gente vai chamar de Avenida Ayrton Senna. Esse era um projeto que eu, dentro dessa história do escritor Rogério Almeida de Freitas, estou envolvido. Aí o outro, a outra proposta que eu deveria votar. Há um novo posto de saúde aqui no bairro. Então, a minha obrigação para com esse partido, esse partido apartidário, né? Era votar nisso, não. Não vou votar que a rua, no projeto de nome de rua. Vou votar para que se construa um novo posto de saúde. Então, eu estou sendo bem tosco aqui na explicação, que até eu tô reproduzindo coisas tudo de memória aqui. E depois do vírus Covid-19, eu vou falar que a minha memória não está servindo para grande coisa. Mas era mais ou menos isso, né? Que é uma coisa incrível também, né? Então, ao invés você tem um compromisso muito firme para com as pessoas que te ajudaram a chegar ali,
Então não vou pegar um dinheiro para propor a construção de uma nova torre aqui com não sei quantos apartamentos numa área que antes moravam 12 pessoas e agora vai ter 3.000 lá. Então você vai ter todo um problema de energia elétrica, de saneamento básico, para onde vai esse esgoto todo, o trânsito ali no entorno. E são coisas que hoje em dia a gente está careca de saber e que elas não ocorrem. Então você cada vez mais surge aí umas coisas que não eram para surgir do nada. A minha briga mais recente comigo mesmo, que me dói muito no coração, é que de repente você está andando no lugar, vem alguém te chamar a atenção, aí você vai levantar a lebre, não, isso aqui é particular. Aí, mas quando que a prefeitura privatizou aqui que ninguém está sabendo? Eu não sou nenhum foca do jornalismo, ou melhor dizendo, né, não sou um iniciante do jornalismo que fica naquela fissura, correndo atrás de informações, até porque tenho que produzir matérias, tenho que produzir artigos, né? Mas eu não estou totalmente cego, surdo e mudo, né? Dessas questões. E eu vejo que cada vez mais eu ando por uns lugares lá que agora não é mais praça, é não sei de quem aí, num convênio, prefeitura, governo e qualquer outra coisa lá. E aí a gente tem um monte de coisa que realmente não precisa, né? E sempre são coisas voltadas para as pessoas abastadas, né? Então, uma área lá que poderia ser usada de uma forma mais produtiva para a população daquele bairro, viram o jantar no céu lá, e aí os caras colocam uma plataforma de perfuração de petróleo e lá em cima tem um lugar lá para 20, 30 cadeiras que você vai pagar R$ 500 um pedaço de cadáver de animal com batata e cenoura e molho e algum vinho aí. Então, a ideia era das coisas de uma política partidária era se distanciar dessas coisas, né? Isso vai acontecer, não vai acontecer? Puxa, eu tô nessa fila aí já faz algumas décadas, né? Nessa expectativa, né? E, e também de convencer as pessoas para que elas entendam o que é a mística devocional, né? Seja ela política, a religiosa ou a de idolatria, do futebol, porque nós temos que entender isso de uma maneira muito que penetre o nosso cerne, né? Se eu jogo, se eu gosto de futebol e fico sentado no sofá, bebendo cerveja, fumando cigarrinho e vendo lá meu time de estimação, isso é uma mística devocional. O que eu sempre defendi na, nessa questão, nessa parte do esporte aí. Pô, não assiste jogo de futebol. Não participe disso. Vá para a rua jogar futebol. Jogar futebol com seus amigos vai fazer bem para a sua saúde. Então, isso também é mística devocional, mas já é um outro grau, né? Você não está sentado destruindo a sua saúde, bebendo, fumando, xingando palavrão, baixando a frequência vibracional e naquela loucura, né? Tem o Neymar, aí vou andar 200 anos atrás, olha o Zico, olha o Rivellini, aquela. Ué, eles estão bem, meu. A profissão dessas pessoas é ficar em forma e ainda ganham muito dinheiro para isso, né?
merecidamente. Eles têm talentos que poucas pessoas têm, mas eles estão bem. Agora você ficar no sofá, sentado, bebendo, fumando, comendo igual um porquinho, isso aí não aconselho, mas também é mística devocional. Aí a cristã, ué, se você fica dizendo amém, amém, amém para tudo aquilo que está sendo dito ali, sem questionar nada, sem pesquisar nada, isso também é mística devocional e é do tipo dessa aí de ficar sentado no sofá tomando cerveja. Você não está fazendo absolutamente nada, né? E pelo contrário, né? Esse tipo de estudo bíblico, ou seja lá que falácia que as pessoas nomeiam essas coisas, não está te tornando um ser humano decente, né? Você fica com aquela tendência que a gente vê claramente aí, pelo menos as pessoas como eu que andam pelas ruas aí, você vê claramente que o cara fica cheio de juízo de valores, cheio de julgamentos. Então, o, o menino beijando o outro menino vai para o inferno, a menina beijando outra menina vai para o inferno, aquele lá é bêbado, esse aí tá amarrado, é, te, te repreendo em nome de Jesus, e tudo esta besteirada. Isso também é essa mística devocional de ficar sentado no sofá e não resolvendo nada. Agora, se você tentar ser o melhor possível naquilo que você está defendendo ali, então você é o melhor cristão possível, dentro do meu possível. Bom, talvez aí você já esteja passando para esse outro nível que é, não, agora eu não fico mais sentado no sofá, agora eu estou indo jogar bola. Então, bem ou mal, vou fazer bem para o meu físico, né? Então, tentando ser um cristão da melhor forma possível, você vai estar melhorando o seu psiquismo, né? A sua empatia, o seu amor fraterno perfeito para sempre. Então, essa é a ideia. Aí, na política, na, 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 na mística devocional política, a mesma coisa, né? A gente para de ficar na polaridade, na dualidade. O Bolsonaro é uma desgraça, o Lula é legal. São pessoas, né? Esses grandes pesos da 90 da nossa política e da política mundial são pessoas que agem como pessoas, né? Mas você está conseguindo enxergar que a política partidária não está fazendo muito efeito? Você consegue parar, sentar para pensar, pô, como é que a gente consegue mudar o sistema? Porque não é mudar os candidatos, né? Não é, então agora finalmente achei aqui um Joshua Ben Pandirá para ser candidato e o outro é o São Francisco de Assis. Não, não é isso. Isso ainda continua a engrenagem de política partidária. Eu estou falando dessas coisas que essas meninas e meninos do movimento anarcocomunista lá que eu participei lá ontem estavam conversando e expondo de uma maneira muito inteligente, me agradou muito. Eu sou um cara que gosta muito de texto, das palavras, e eu achei bem impecável ali as linhas de raciocínio, gostei muito. E não é criticando, mas assim, eu percebi que era a política partidária, porque de certa forma havia a ideia de que um ismo específico era bom, né? Que era o comunismo, o socialismo, o, o anarquismo, o comunismo, né? Mas fiquei muito bem surpreendido e contente mesmo de ter sido permitida a minha presença ali, porque realmente não sou o público-alvo daquelas pessoas, né? Eu tenho
Todo mundo que estava ali, eu tinha 40 anos a mais do que todos eles que estavam ali. Então é isso, né? A, 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 a história extraterrestre para mim, em 2026, logicamente ela tem um lado invisível e está cheio de coisa acontecendo aí, isso aí é inquestionável. Mas o forte mesmo, é que nós temos que resolver os nossos problemas, né? De uma forma coerente, né? Então, essa, essas são as reflexões que eu deixo aí para vocês, meus queridos radamezinhos, minhas queridas radamezinhas. E vejo vocês aí no próximo videocast. Formigas do Espaço. Muito obrigado.